Seguindo com o nosso Cidade Alerta, atenção, para um pouquinho o que você está fazendo, é um dos principais assuntos do nosso programa de hoje. Você vai ver, a partir de agora, revelações do caso Daniele. Nós tivemos acesso, durante essa terça-feira, ao depoimento de Daniele à polícia. Pode manter comigo aqui, presunto, fazendo um favor. Isso. O depoimento de Daniele à polícia. Daniele, como você está vendo aqui, ainda está no hospital, ainda está internada, inclusive deve passar por novas cirurgias. Só que ela conta à polícia o que era o relacionamento dela com o Gabriel. Se você não acompanhou o caso, não tem problema, eu vou refazer para você entender. Daniele tinha um relacionamento. Ela termina esse relacionamento com o Gabriel, que você está vendo aqui, certo? Daniele e o Gabriel, no caso. O Gabriel, ele não aceita o fim desse relacionamento. Ele começa a ser agressivo, Daniele fala que não vai voltar, ele toma uma medida drástica. Pega um facão, vai até o centro da cidade de Londrina, seguindo o carro de Daniele premeditadamente. Vila Casone, imagem para mim do momento do dia, ele ataca ela com o facão, são vários golpes, acertam no rosto, no braço, e por muito pouco a Daniele não morre. A intenção dele é tirar a vida de Daniele. Ela vai para o hospital e a partir de agora, junto com o Pedro Marconi, você vai entender como o caso chega até esse dia, 18h37. Separamos partes desse depoimento. O Pedro vai me ajudar nessa história porque está fazendo a cobertura desde o início, não é? Acompanhando todo o desdobramento. Atenção, porque a revelação que ela faz é uma construção cronológica para a gente entender melhor tudo isso. É importante você entender passo a passo e depois eu vou querer saber a sua opinião através do nosso canal no YouTube, certo? Pedro, eu queria começar conversando com você e você trazendo partes desse depoimento, esse depoimento revelador. E ela começa tudo isso contando de um primeiro caso onde o Gabriel começa a ser violento, ter as primeiras atitudes violentas. É isso, Pedro? Exatamente, Buganza. Então essa situação, esse repeteco que você fez de toda a história, ela aconteceu na terça-feira da semana passada e ainda na semana passada a Daniele Cavalcante, essa influenciadora digital que tem 32 anos, foi ouvida aqui no hospital, ela internada pela delegada da mulher, já que o depoimento dela era fundamental para o andamento da investigação. E nesse depoimento, a Daniela ela conta que estava se relacionando com o Gabriel de Favre, que tem 26 anos, há aproximadamente 3 meses. Ela fala que não era um namoro, mas eles saíam com frequência, conversavam, tudo mais. E ela fala que ele começou a apresentar comportamentos agressivos há cerca de um mês. Em abril, durante a exposição, ela fez a revelação de um episódio que até então nós não sabíamos. A imprensa não tinha conhecimento. De que então, durante a exposição industrial agropecuária de Londrina, o Gabriel teria tido uma crise, um surto de ciúmes e teria atacado a Daniele, rasgando a camisa dela. Vamos acompanhar então esse trecho do depoimento da delegada da mulher. Nós chegamos a namorar. Vocês ficaram? A gente ficava mais ou menos uns 3 meses por aí. E um pouquinho meio conturbado, assim, fica, não fica, mas sempre saudável. Na época da exposição agora de Londrina, me deu uns indícios assim de que ele tinha realmente problema, né? Porque ele rasgou minha camiseta. Só que aí passou o surto, porque ele tem surtos. Aí eu perdoei ele. E o que ele fez exatamente? Eu tava com uma camiseta comprida de um amigo, né? Ele surtou de ciúmes e rasgou minha camiseta. Te xingou, te ameaçou? Me ameaçou. O que ele falou? Ele falou que se eu não ficasse com ele, ou se ele não me matasse, ele ia matar as pessoas que eu mais amo da minha família. 18h40, percebam que nesse depoimento nós temos já um caso de agressão. Um caso de agressão que ela cita. E nós temos uma ameaça grave de morte feita pelo Gabriel. Só que a história não para por aí. Até chegar a esse dia que ele pega esse facão e vai para cima de Daniele, nós temos outros casos, outras revelações. Um deles em Goiás, Pedro.
Buganza, a Daniela ela conta para a delegada que cerca de uma semana antes do ataque que nós mostramos em primeira mão aqui no Cidade Alerta, a Daniela ela foi em Goiânia, lembrando que ela morou um tempo então em Goiás e estava voltando para Londrina. Então ela foi para Goiânia para pegar alguns objetos que tinham ficado. O Gabriel sabia e foi para lá. Ela relata para os investigadores que então foram na casa de amigos, tudo bem, e no outro dia o Gabriel teria achado ruim ela não ter repostado um story que ele fez com ela no Instagram dele. Então, depois disso, ele teria a agredido e até então seria a situação mais agressiva e violenta que ele demonstrou antes, logicamente, desse ataque com facão na Vila Casone. Então, vamos ouvir os detalhes que a Daniela traz no depoimento sobre esse episódio de violência. Fui para Goiânia, porque eu morava em Goiânia, precisava buscar minhas coisas, né, despachar, e ele foi para Goiânia, atrás de mim. Aí nós saímos na quinta-feira à noite, ele acordou um pouquinho meio surtado, querendo saber por que eu não tinha repostado um story que ele tinha feito meu. Aí ele queria que eu abrisse meu telefone, não deixei ele ver meu telefone, aí ele quebrou meu telefone, me deu 2 tapas no rosto, muito fortes, e me enforcou. Me deixou por mais ou menos quase 1 minuto sem respirar. 18h42, novas revelações que ela faz. Mais agressões e até um enforcamento. Até um enforcamento que acontece. Tudo isso porque ela não reposta uma postagem do Instagram. Para você que não tem habilidade com rede social, ele fez uma publicação e ela tem uma opção ali de publicar a mesma coisa na rede social dela. Né? Para quem já tem um entendimento melhor, quem sabe mexer com o Instagram, ele posta no Stories e ela não reposta. E por conta disso ele agride ela com tapa no rosto, né? Como diz ali a Daniela, e até enforca. Essa mulher, o que ela estava passando nesse relacionamento? E Pedro, depois ela trazer esses 2 casos que revelam como era esse relacionamento, né, tóxico, agressivo, como esse rapaz já de bastante tempo agia de forma cruel com essa moça, ela conta e faz revelações do dia em que tudo aconteceu, passo a passo do dia em que tudo aconteceu. Exatamente, Buganza. Nós sabemos a história relatada pela mãe, por testemunhas, pela polícia. E agora nós temos a fala da Daniele, que é quem sofreu toda a violência e viveu esses momentos de terror e traumáticos. Então, só um adendo importante. A Daniele ela também falou para a delegada que ela não registrou um boletim de ocorrência antes por conta de medo, até em razão das ameaças que o Gabriel estava fazendo, e que ela então decidiu colocar um ponto final na relação. Lembrando que não era um namoro, mas eles saíram e ela não queria ter mais contato, então, com o Gabriel. E até no dia desse ataque, ela conta que ele mandou mensagem para ela questionando se era justamente isso que ela queria, e ela então confirma que não queria mais vê-lo. Então acontece esse ataque. A Daniele conta que foi surpreendida pelo Gabriel, já que ele tinha um Corolla, mas no dia desse ataque ele estava com uma picape preta, um carro totalmente escuro, os vidros escuros, então ela também nem percebeu a presença dele na porta da casa dela. Ela também não desconfiou que estava sendo seguida. Informação essa que foi trazida pela Polícia Civil, pela delegada da mulher. A Daniele conta que estava dentro do carro quando ele quebrou então o vidro do carro do serviço dela, ela que trabalhava aqui em Londrina vendendo consórcios, então tira essa mulher do carro e a ataca com os golpes de facão. Vamos ouvir então mais um trecho do depoimento da Daniele Cavalcante. A gente estava até conversando esses dias pra cá, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Aí ele perguntou, eu tava muito arrependido, eu falei assim, mas você me perdeu realmente pra sempre, eu não quero mais, eu nunca aceitei isso, nunca aconteceu na minha vida isso. E eu dando ajuda, sabe, ainda ajudando ele, pra ele se cuidar, enfim. Aí eu não sei como que ele conseguiu me perseguir até a minha casa. Você Que viu eu ele fui... perseguindo? Não, eu não vi, porque ele tava com um carro diferente.
Ele tem um Corolla. Ontem ele tava numa Montana preta, com os vidros tudo preto. Então, na hora que eu cheguei, saí do escritório, passei na loja de um amigo. Aí, depois eu fui tomar café da tarde com um amigo meu na padaria. Peguei meu carro e fui levar meu telefone para arrumar. Tudo ali no centro. Tudo ali no centro. Aí, nem cheguei descendo na loja. Aí, na hora que eu cheguei, tava chegando em casa, desliguei o carro, parei em frente à garagem. Aí que eu vi um carro ele foi pra frente do meu. Ele te fechou. Ele me fechou. Aí, na hora veio o Gabriel na minha cabeça. Aí eu tranquei o carro. Aí ele falou, sai daí. Ele já tinha saído do carro. Já tinha saído. Aí eu falei, não. Aí ele foi dentro do carro e foi pegar algo, né? Dos maiores e menor, graças a Deus que não era uma arma. Aí ele pegou um facão. Pegou um facão, quebrou o vidro. Ele quebrou o vidro com o facão. Quebrou o vidro com o facão. E me puxou pra fora. Aí ele começou no meu rosto, aí eu fui proteger com o braço. Aí foi onde foi mais agressivo, né? Aí eu gritei meu irmão, gritei minha mãe. Aí na hora que meu irmão conseguiu sair, meu irmão ainda viu ele. Ele entrou dentro do carro e foi embora. Você chegou a olhar pra ele, você viu como estava a aparência dele? Sim. Como Na hora tava? que ele saiu dentro do carro dele, ele tava com cara de louco mesmo. A boca tremendo. É desses surdos que ele tem. Sabe quando a pessoa tá branca assim, tremendo com a boca? Igual um monstro. 18h48, muito forte o relato dela, né? É extremamente forte o relato. Sobre tudo isso que a gente trouxe, eu queria a sua opinião. Você que está me acompanhando, eu já vou com o Pedro, vou continuar ao vivo, porque ele vai trazer mais detalhes de como está a Daniele nesse momento no hospital. Mas põe o nosso canal no YouTube, Pedro permanece ao vivo junto comigo. No nosso canal você pode ir dando sua opinião, falando o que você acha de tudo isso, não é? Você vai mandando aqui a sua mensagem, como a Mari está falando, ela é misericórdia, não é? Muito triste ver um filho passando por isso, a situação. Sônia Cantarelli, nos dias de hoje está difícil, relacionado com uma pessoa, não dá certo, outra não aceita separação. Não é? A Aline deixando sua mensagem também, a Sônia, o Daniel. Fica o exemplo para outras pessoas. Relacionamentos com indícios de ciúmes e surtos emocionais é perigoso. Cai fora o quanto antes, o quanto há tempo. O Daniel participando, né? Você pode deixar sua mensagem também aqui, a sua opinião. O Pedro continua ao vivo junto comigo. Eu já vou com o Pedro e volto lendo mais comentários. Vai comigo lá, RIC TV Londrina, e vai deixando seu comentário. Pedro, você está no hospital universitário, Daniela permanece internada. Sim, Buganza. A Daniele Cavalcante, ela segue internada em leito de enfermaria aqui no Hospital Universitário de Londrina. Lembrando que na semana passada ela passou por uma cirurgia que durou aproximadamente 6 horas para reconstruir o braço direito, que foi quebrado em 4 partes com os golpes de facão. E a expectativa, segundo a defesa da Daniele, é que ela passe por um novo procedimento cirúrgico ainda nessa semana, por conta da gravidade dos ferimentos. Destacando também que na sexta-feira a defesa do Gabriel de Favre conseguiu na justiça aqui de Londrina o direito dele ser transferido da carceragem de Maringá, onde foi preso em uma clínica psiquiátrica, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Informação que nós temos que essa transferência ainda não aconteceu, mas ela deve acontecer nos próximos dias. A defesa do Gabriel, que alega que ele sofre de transtornos psicológicos, estaria até em surto no dia que atacou a Daniele, essa versão que é contestada pela defesa da Daniele, que diz que ele foi consciente tentar matá-la, então, na porta de casa, na Vila Casônia, na área central de Londrina. Buganza. Pedro, obrigado pelas informações. A qualquer momento eu volto com o Pedro Marconi com mais detalhes sobre esse caso. 18h50. Daqui a pouquinho eu tenho mais informação também da confusão entre a torcida do Londrina e da Ponte Preta. Você vai deixando a sua opinião no nosso canal no YouTube, vai participando junto comigo. E eu vejo algumas participações falando, tem que sair o quanto antes de um relacionamento como esse. O duro, o difícil é a gente julgar quem está no relacionamento e qual que era o momento certo dela sair, não é? Porque, como disse, ela sabia desses transtornos. Mas por que ela não pediu uma medida protetiva antes? Não fez um boletim de ocorrência antes? Porque ela tinha medo da reação dele.
Porque se quando ele descobre que ela não postou algo na internet, que ele não gostou, ele foi para cima dela e enforcou essa moça por mais de 1 minuto. Você imagina o que passa na cabeça dela de fazer um boletim de ocorrência contra ele? Ela tinha medo de morrer e por isso não saiu antes do relacionamento. Ela é vítima e ela tem que ser tratada a todo momento como vítima, independente da circunstância, não é? E que seja feita justiça sobre esse caso. Ela permanece, como o Pedro disse, em estado grave no hospital com relação ao braço, passando por mais cirurgias, todo esse período internada, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Quantos e quantos casos nós ainda vamos ter que ver desse jeito aqui, não é? 1851.